Graça e paz, irmãos, mais uma vez reunidos para juntos meditarmos e podermos fazer a nossa reflexão em nosso lar. Eu convido você, onde quer que você esteja, juntamente comigo, orarmos a Deus para iniciarmos esse momento de reflexão. Seja muito bem-vindo, você e toda a sua família, a esse momento onde nós podemos conversar, onde nós podemos dialogar e refletir sobre temas da atualidade e principalmente sobre a forma que o Senhor prepara para nos ajudar e para nos auxiliar nessas questões, nesses dilemas e muitas vezes nas angústias a qual passamos e a qual enfrentamos no nosso dia a dia. Oremos. Te damos graça, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podermos louvar, engrandecer o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por mais uma quarta-feira em tua presença, por mais uma quarta-feira em que podemos dialogar, podemos conversar e podemos, acima de tudo, examinar a tua palavra e ver aquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que não nos deixa crescer de forma saudável em tua presença. É o que nós te pedimos e o que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o versículo que nós utilizaremos como base para nossa reflexão do dia de hoje encontra-se na carta de Tiago, capítulo 4, no versículo 4 e 15. O texto nos diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O título da nossa reflexão de hoje, ele está pautado em como será depois da pandemia. Por mais que a gente tente em alguns momentos se dissociar da pandemia, sair da pandemia e não conversarmos sobre pandemia, nós estamos novamente vivendo um período em que os índices, os marcadores mostram um grande aumento da pandemia em geral. Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, todos nós estamos inseridos na pandemia e estamos inseridos nesse contexto. Não há lugar onde a gente possa estar nesse dia, nesse momento, que não esteja alguém sendo acometido pelo vírus ou alguém sofrendo a consequência do vírus. Então, nós precisamos conversar e precisamos dialogar algumas coisas, alguns fatos relativo ao que acontece em relação à pandemia. Muitas pessoas têm me perguntado como será a nossa vida após pandemia. E eu sempre respondo: não sei. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. E eu respondo ainda a essas pessoas que o amanhã não nos pertence, não podemos estudá-lo, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, não podemos desfrutá-lo porque ainda não chegou, não conseguimos vivê-lo. Deveríamos nos contentar com o hoje. E nós temos muita dificuldade em viver o tempo presente. Muitas vezes por ansiedade, queremos antecipar o amanhã e vivermos as experiências ainda não acontecidas. Isso é algo comum e inerente ao ser humano. Nós tentamos antecipar o que pode vir sobre nós ou o que nos acontecerá. Nós também, por marcas deixadas em nós queremos muitas vezes continuar vivendo o dia de ontem. Ficamos muitas vezes presos ao passado, tentando viver e experimentar coisas que já aconteceram, que já deveriam ter sido encerradas, que já deveriam ter ficado para trás. Coisas que não voltam, ou nós muitas vezes tentamos nos libertar das mesmas sem sucesso. Agora,
nós precisamos entender que o que nos edifica, nos constrói e para o presente momento é sabermos que nós precisamos aprender a vivenciar as novas experiências, nós devemos aprender a crescer, devemos aprender a prosseguir, mesmo em meio à crise. Talvez a pergunta que nos caberia fazer, cada um de nós, a si mesmo ou aqueles a quem estão muito próximos de nós, é como seremos após esse tempo pandêmico? O que é que vai nos acontecer após esse tempo pandêmico? O que nós vamos aprender efetivamente com essas novas experiências? O que é que nós estamos ensinando e quais são as lições que nós levaremos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa igreja? Isso aqui são coisas que nós podemos refletir e entender se eu tenho sido equilibrada, se eu tenho sido ansiosa ao extremo, se eu tenho tirado bom proveito, se eu tenho me aproximado do Senhor através de oração e cânticos, se eu tenho feito devocionais diárias, se eu tenho me preocupado com o outro. Olha quantos questionamentos nós podemos fazer e nós podemos entender também. Quem sabe aqui caibam também algumas respostas que já de imediato a gente já consegue chegar e consegue entender. Primeiro, nós aprendemos sobre a fragilidade da vida, pois hoje estamos e podemos não estar. O próprio versículo que nós lemos no início da devocional foi que vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Aqui já demonstra essa fragilidade da nossa vida. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aqui ele retrata exatamente a fragilidade da nossa vida, que eu posso estar hoje, posso não estar amanhã, eu posso estar hoje e não terminar o dia de hoje. E quando eu trago essa reflexão e eu trago essa fala, não é para que a gente se entristeça e não é também para que a gente se sinta amedrontado, não é isso. É para que a gente perceba que nós temos um Deus que cuida de nós, que nós temos um Deus que está atento a todas as nossas necessidades e que tem nos mantido com este fôlego de vida e tem nos permitido continuarmos a viver cada dia. Nós aprendemos a depender de Deus em todo o tempo. Isso é extraordinário. Nós sabemos que podemos saber que dependemos de Deus e que Ele tem nos assistido durante todo o tempo e tem suprido todas as nossas necessidades, todas as nossas falhas emocionais, todas as nossas falhas vivenciais e qualquer outra ansiedade que possa nos cercar. Nós temos a certeza absoluta que Deus tem cuidado de cada um de nós. Nós aprendemos durante essa pandemia que pessoas são mais importantes do que coisas. Não existe nada que se compare a outro ser humano, a outra pessoa. Não existe dinheiro, não existe carro, não existe casa, não existe viagem, não existe comida, não existe nada que seja mais importante do que o outro. E quando nós conseguimos perceber a importância do outro para nós, nós passamos a ter uma vida de comunhão com Deus e com o outro que está próximo de nós. Nós aprendemos que acumulamos muitas coisas que não são necessárias. Temos geralmente muitas pessoas tem o que nós chamamos lá do quartinho da bagunça, o local especial para guardarmos todas aquelas coisas que provavelmente nunca mais utilizaremos e que nunca mais estaremos dispostos a voltar a colocar aquilo em circulação, mas que por algum motivo nós vamos guardando e nós vamos deixando lá. E isso, quando a gente fala do quartinho da bagunça, nós não estamos falando somente em objetos tangíveis, nós estamos falando de objetos sentimentais e coisas que nos chatearam, coisas que nos amarguraram,
ou coisas que nós estamos em busca de reviver, coisas que já são do passado. Nós vamos guardando toda a nossa carga, acreditando que em algum momento nós vamos lá buscar e nós vamos utilizar. E isso jamais será utilizado novamente. Muitas vezes carregamos lixos físicos, coisas que já deveriam ter sido carregadas, ter sido doadas, ter sido vendidas há muito tempo. Mas muitas vezes carregamos coisas emocionais, carregamos traumas, carregamos dores, carregamos sentimentos que nos atrapalham de continuarmos vivendo e de continuarmos a nos desenvolver. Que isto acaba servindo como um peso. Aprendemos que pouco precisamos para sobreviver. Se nós tivéssemos percebido isso há mais tempo, talvez não estaríamos tão preocupados em acumularmos bem, em acumularmos dinheiro, em acumularmos riquezas, que são coisas que não levaremos daqui. Nós só levaremos daqui aquilo que somos, aquilo que fomos e aquilo que nos tornamos através da nossa vivência cristã e através da nossa doação para o próximo, através do exercício de amar o outro como se ama a si mesmo, que é uma das coisas mais difíceis que podemos exercitar e praticar. Aprendemos sobre o valor do outro, porque o outro tem valor para nós, o outro nos ajuda, o outro nos faz crescer, o outro nos mostra a nossa fraqueza e a nossa limitação, e o outro também nos mostra os nossos pontos fortes e os nossos pontos de inflexão, onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos desenvolver. Aprendemos que tem pessoas ao nosso redor sofrendo mais do que nós. Muitas vezes nós nos vitimizamos, achamos que a nossa dor é a maior do mundo e não é verdade. Nós temos pessoas que sofrem muito, mas muito mais do que nós, infimamente mais. Essas pessoas têm dificuldades físicas, dificuldades mentais, dificuldades financeiras, dificuldades relacionais e muitas vezes nós achamos que nós temos todo o problema do mundo, quando na verdade nós temos toda a solução para resolver o problema daquele que está próximo a nós. Nós aprendemos sobre a finitude, que é algo muito inquietante. O conceito de finitude, um conceito que ao mesmo tempo sabemos e conhecemos, temos dificuldade de entendê-lo, pois nós não queremos nunca, jamais, acreditarmos que o dia do final da nossa existência, como seres humanos, nesta vida, vai terminar. Muitas pessoas não querem de forma alguma deixar de viver. Já fiz algumas dinâmicas, já brinquei algumas vezes perguntando: quem aqui já está pronto para ser recolhido? Quem aqui já está pronto para morrer? Geralmente 100% das pessoas permanecem com as mãos abaixadas. Ninguém quer morrer. E quando perguntamos no individual o que você espera para quando tudo terminar, para onde você vai, o que vai acontecer com você, o que vai dar sequência, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender e em assimilar, pois nós fomos criados para a vida. E por questão de pecado, por questão de outras coisas, o ser humano se distanciou de Deus e conheceu a morte. Então, isto era algo que não estava programado para nós. E por isso temos muita dificuldade de entendermos a finitude. E aprendemos que a esperança é a nossa grande possibilidade. A esperança de que as coisas voltarão ao lugar, esperança de que tudo vai passar, a esperança de que chegaremos a outra margem da pandemia, olharemos para trás e nos alegraremos, porque chegaremos bem do outro lado. E também temos a questão da esperança, que Jesus tem cuidado de nós e tem olhado para nós. Não temos como precisar. Esta semana, irmãos, na verdade, no dia de ontem, eu peguei o resultado do exame e eu testei positivo para a Covid.
E eu passei a questionar algumas coisas que eu já estava questionando ao longo dos dias que eu estava aguardando o resultado do exame. Antes de alcançar o resultado, eu ficava perguntando assim: eu tenho quase certeza que eu estou contaminada pela Covid. Meus filhos já haviam testado positivo. Aí eu ficava pensando: e se for na forma grave? E se eu precisar de internação? E se eu não voltar, o que vai acontecer? Porque nós temos irmãos, nós temos pastores que foram e não voltaram. Quis assim o Senhor os recolher. E eu fiquei pensando: e se eu não voltar? Como é que fica a minha casa? Como é que fica a minha família? Como é que fica a minha escola? Como é que fica a minha igreja? Como é que ficam os meus irmãos? Como é que fica a minha mãe? E eu fiquei pensando: e se eu tiver sequelas? E se eu ficar com sequelas? Aí depois eu fiquei imaginando quais poderiam ser as sequelas que poderiam acometer-me por conta de que tudo é muito novo, nós não sabemos como cada organismo reage. Aí eu fiquei pensando e tentando entender algumas coisas. Quantas dúvidas para um único evento, um único exame que poderia vir positivo ou negativo, já estava me deixando assim com muitas dúvidas. E eu resolvi deixar passar um dia de cada vez até que o resultado do exame viesse. Tentei não antecipar sofrimento sobre o dia de amanhã, porque o exame não havia ainda sido recebido, e colaborar com hoje. E eu refleti algumas coisas, e dentre as coisas que eu refleti, o que é mais importante na minha vida? Quais eram as datas, os eventos mais importantes da minha vida? E eu cheguei à seguinte conclusão: que o dia mais importante da minha vida foi o dia em que eu nasci, e na sequência, o dia em que eu descobri o porquê que eu nasci. Esse deveria ser os dois eventos mais importantes da minha vida. O que estivesse dentre o meio dessa data e o final, a Deus pertence, não pertence a mim. E o que virá depois, a minha vida está nas mãos de Deus. Como eu disse para os irmãos, eu não fui acometida de uma forma severa da Covid. Tive alguns incômodos, muita tosse, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, mas eu não tive incômodo respiratório, eu não precisei de equipamentos hospitalares para me ajudar a respirar. E para concluirmos toda essa nossa questão da nossa reflexão de hoje, eu proponho finalizarmos a nossa reflexão com o texto que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Ele nos diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos que o nosso alvo é Cristo e que todas as vezes que nós avançamos para o alvo, nos aproximamos de Jesus. Então que nós possamos ter essa convicção que não importa o que vai acontecer nesse período pós-pandemia, importa que nós tenhamos consciência dessas duas coisas, que a nossa vida pode ser dissipada como uma fumaça, como uma neblina. De uma hora para outra deixamos de existir. E na outra ponta da nossa reflexão, nós temos a convicção e a certeza de que as coisas velhas já ficaram para trás e que nós devemos permanecer firmes em Cristo Jesus. Devemos permanecer firmes, focados, indo para o alvo, que é Jesus. Que nós possamos ter um término de semana abençoada, que nós possamos nos encontrar no final de semana pela graça de Deus, pedindo a todos que continuem se cuidando, continuem respeitando o isolamento social, continuem usando o álcool em gel, usando as máscaras e, acima de tudo,
confiando no Senhor Jesus, confiando que Ele tem o controle absoluto de nossas vidas, confiando que todas as coisas continuarão a ser feitas de acordo com a vontade dEle. E no momento em que deixarmos de estar aqui, estaremos com o Pai, estaremos com Ele. Isso é o que nós almejamos e que nós trabalhamos e perseguimos durante todas as nossas vidas. Então não vamos deixar que um momento ruim, um momento pandêmico, nos afaste deste nosso alvo, que é Jesus Cristo. No próximo final de semana nós teremos escola dominical às 9 horas da manhã e na sequência nós teremos o nosso culto matutino. Você é mais do que nosso convidado. Se você não puder estar presente de forma física em nossa igreja, acompanhe-nos através do YouTube e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Oremos. Te damos graça, Pai, pela oportunidade de meditarmos na palavra. São tantas questões, são tantos questionamentos, são tantas dúvidas que temos, mas quando olhamos para Ti, alcançamos todas as respostas, pois o Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso objetivo, o Senhor é a nossa certeza da salvação e certeza de continuação, e por isso nos alegramos em Tua presença. Pedimos que o Senhor dê calma ao nosso coração, que o Senhor dê paz em nossas vidas. É o que nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima semana em mais uma reflexão em nosso lar.